Muito bom dia a todos. Eu cumprimento a cada um de vós com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã eu vos convido, portanto, a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, para fazermos a leitura a partir do versículo de número 9 até o versículo 13. Eu vou partilhar com os irmãos nesta manhã a oração dominical, a oração conhecida como Pai Nosso, e aqui iremos tratar, portanto, deste tema importantíssimo na palavra do Senhor, o padrão da oração. Vamos aprender com o Senhor Jesus como devemos orar, quais são os elementos centrais da oração. Portanto, vamos ler o texto sagrado, Mateus, capítulo 6, versículo de número 9. Está escrito assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Os discípulos do Senhor Jesus pediram a Jesus que os ensinassem sobre a oração. Quando lemos, por exemplo, numa narrativa de Lucas, narrativa paralela, no capítulo 11, versículo 1, aprendemos que eles rogaram a Jesus: ensina-nos a orar, como também João o Batista, ensinou os seus discípulos. Mestre, ensina-nos como devemos orar, do mesmo modo em que João Batista ensinou aos seus discípulos. E a instrução que Jesus deu sobre a oração vem até nós, tanto no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, como também em Lucas, no capítulo 11. Esta oração, conhecida como oração do Pai Nosso, oração dominical, esta oração, ela também aparece lá em Lucas, no capítulo 11. Todavia, lá é um pouco mais breve do que a oração que temos aqui, que lemos hoje em Mateus, capítulo 6. Observe, entretanto, meus irmãos, logo no versículo número 9, que o Senhor Jesus disse: vós orareis assim. Vós orareis assim. E não vós orareis esta oração. Ele disse: vós orareis assim. E não orareis esta oração. Jesus estava aqui dando, na verdade, um modelo, um padrão de oração, um esboço, né, de coisas que devem ser prioridades em nossa vida de oração, em nossas orações diante do nosso Pai que está no céu. Certamente, eu devo ressaltar isso, não é errado fazer a oração do Pai Nosso. Não é errado, não, você pode fazê-la. Sempre que nós ouvimos esta oração ou proferimos esta oração, somos relembrados das prioridades, né, que Jesus nos apresenta para a oração. Martinho Lutero, por exemplo, um dos grandes reformadores no período da Reforma, ele amava esta oração e ele observava a profundidade dela. E quando você tenta entender melhor cada uma das orações, cada uma das partes desta oração, aprendemos coisas maravilhosas da palavra do Senhor na nossa vida. Esta foi a oração que o próprio Jesus ensinou que deve ser feita. E na minha opinião, supera inclusivamente os Salmos. Eu sou um admirador e gosto muito de ler os Salmos, porque os Salmos inspiram a minha oração, me auxiliam no meu louvor a Deus. Salmos que é a palavra de Deus também, claro. Mas aqui eu vejo uma oração da inauguração da nova aliança, e eu acho que vale muito a pena gastarmos um bom tempo tentando entender mais e melhor esta oração. Agora, o ponto aqui você pode fazer esta oração. No entanto, quando nós fizermos a oração do Pai Nosso, devemos atentar-nos para o seu conteúdo. Lembrando que nos versículos que antecedem o versículo 9, o Senhor Jesus fala sobre as orações que são repetidas ou apenas verbalizações sempre repetidas. A ideia não é ficar repetindo esta oração o tempo todo, mas é fazer esta oração
bem ciente do seu conteúdo, do seu significado. A oração do Pai Nosso, ela possui uma estrutura muito simples. Nós temos aqui um pequeno prefácio no versículo 9, temos 6 petições e uma conclusão final. Portanto, esta é a estrutura básica da oração. Os versículos 9 e 10 focam prioritariamente em Deus, logo na abertura, e os versículos 11 e 13 nas pessoas, nas necessidades das pessoas. E todas as partes da oração, em todas elas, enquanto você vai lendo esta pequena oração, breve e profunda, observe que nós somos ensinados a dizer nós e nosso, o tempo todo, em cada parte da oração, indicando que nós, enquanto estivermos em oração, devemos também lembrar das outras pessoas, tanto quanto lembramos de nós mesmos. Portanto, é muito importante observarmos aqui esses pronomes, e o nós, o nosso, o tempo todo. Versículo 9, aprendemos aqui logo, observamos o versículo 9, o prefácio da oração. E qual é o prefácio da oração do Pai Nosso? Já começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Temos aqui o prefácio desta oração. Aprendemos aqui que nós, os cristãos, o povo de Deus, nós devemos dirigir-nos a Deus como nosso Pai. Esse termo Pai, do grego pater e do aramaico Abba, esse termo pai aqui, era a palavra usada pelos filhos judeus para designar os seus pais terrenos. A mesma palavra que os filhos judeus usavam para falar acerca dos seus pais terrenos, aqui é empregada para nós também utilizarmos aqui. O Senhor Jesus, então, está convidando os seus discípulos à intimidade que o Deus Filho desfruta com o seu próprio Pai. Está convidando os seus discípulos a esta intimidade com Deus. Há um sentido geral, eu devo ressaltar isso, há um sentido geral em que Deus, ele é, na verdade, o Pai de todos os homens, como o Criador, o doador e o sustentador da vida. Neste sentido. E também a Bíblia ensina que todos somos semelhantes, nós somos todos semelhantes e feitos pelo mesmo Criador. Mas a linguagem familiar deste relacionamento de intimidade, relacionamento filial, entretanto, quando lemos a questão desta linguagem familiar, a Escritura usa uma linguagem mais restritiva e especial. Há um significado restrito e especial nesta relação familiar de comunhão com Deus. E é bom entendermos isso, que a Escritura diz, por exemplo, quando lemos em Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, a palavra do Senhor nos ensina que é somente pelo Espírito Santo, o qual uniu-nos a Cristo, que agora podemos dizer Abba, Pai, que quer dizer Pai. A nossa filiação, portanto, de acordo com o que lemos na palavra de Deus, desta ser filhos de Deus, e termos este privilégio de chamar Deus de Pai, este privilégio não acontece automaticamente. Nossa filiação não é automática, mas derivada. E é interessante que a palavra do Novo Testamento, para esta transação, para este direito, nós temos aqui uma expressão que acontece muitas vezes no Novo Testamento, é adoção. A adoção é a palavra do Novo Testamento, dessa transação, e que agora você pode chamar Deus de Pai. Isso acontece quando a pessoa ela é, de acordo com a palavra do Senhor, adotada na família de Deus por expressar fé salvadora na obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em Cristo, na sua obra, portanto, acontece aqui uma transformação, você é adotado por Deus, há uma mudança de relacionamento agora entre você e o Criador, entre nós e o Criador. Somente quando isto acontece, somente quando a pessoa é unida a Cristo pela obra do Espírito Santo, quando expressa fé em Cristo, somente quando isto acontece, a pessoa obtém o privilégio de chamar Deus de Pai. Não é? O Senhor Jesus, meus irmãos, é o único que tem o direito absoluto de dirigir-se a Deus como sendo seu próprio Pai. Dirigir-se desta maneira. Por quê? Porque a Escritura é clara. João capítulo 1, versículo 17, versículos 14, desculpa. Ele é o unigênito do Pai.
monogenes, da mesma natureza, da mesma essência de seu próprio Pai. Ele é o Filho único de Deus, unigênito do Pai. Neste sentido, ele é o único que tem o direito automático, poderia dizer, ou direito absoluto, para dirigir-se a Deus desta maneira. Contudo, a Escritura nos diz com muita clareza, em João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que o receberam, aqueles que creram em Jesus, aqueles que receberam a Cristo pela fé, Deus deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder, não é, de serem feitos filhos de Deus. Somente quando isso acontece, é que Deus chama os homens de filhos. Quando os homens creem em Cristo, a partir desse momento, Deus chama essas pessoas que creram em Cristo de filhos. Eles são agora incluídos na família de Deus e são tratados por causa de Jesus como filhos. O Senhor Jesus nos coloca nesta família. Ele como nosso irmão mais velho. Nós somos a família de Deus pela fé em Cristo Jesus. Observe, meus irmãos, que todos os pronomes desta oração estão no plural e não no singular. A palavra nosso significa que o direito de chamar Deus de Pai não é apenas meu direito. Jesus dizia, meu Pai. O Pai dizia, meu Filho. E Jesus dizia acerca do Espírito Santo, Ele. É interessante esses pronomes no Novo Testamento. Mas eu não posso dizer apenas meu Pai aqui na minha oração. Nosso, por que usamos a expressão nosso Pai? Porque é o nosso Pai. É o privilégio coletivo que pertence a todo o corpo do Senhor Jesus Cristo na terra. Somos membros de uma família, somos irmãos uns dos outros, temos um mesmo Pai. Um mesmo Pai. É interessante também que Cristo, ele neste prefácio, Pai Nosso, de seguida ele diz que estás nos céus. Cristo falou de seu Pai como quem estava no céu. Por que ele fez isso? Pai Nosso aqui fala da proximidade de Deus, desta imanência, estarmos próximos de Deus, perto de Deus. Deus não está longe de nós, está próximo, como um pai amoroso cuidando dos seus filhos. Então, há esse aspecto de proximidade. Agora, nos céus destaca a transcendência, a singularidade e a separação do Pai. Cristo estava aqui falando da transcendência de Deus e o ensino seria mais ou menos este. Por que eu digo mais ou menos? Porque, por mais que eu tente expressar o conteúdo desta oração, ela vai para além da minha capacidade de expressá-la. É muito profunda essa oração. E os irmãos vão compreender aqui coisas que é necessário estudar por muito mais tempo para entender mais e melhor esta oração. Mas o ensino é mais ou menos este. Quando oramos, temos de lembrar quem somos e a quem nos dirigimos. Pai nosso, proximidade, que estás nos céus. Ele é transcendente. Deus, o Criador, meus irmãos, ele difere de todas as criaturas. Ele é eterno, ele é autoexistente, ele tem existência em si mesmo. Ele é todo suficiente. Ele é o absoluto, ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é um ser absolutamente independente, infinito, soberano, todo-poderoso, amoroso. Ele é diferente, santíssimo, perfeito, ele é diferente de qualquer coisa que possamos experimentar ou encontrar no universo material. Este é um dos aspectos que nos difere, por exemplo, dos católicos que defendem a analogia entes. Eu posso tratar disso numa outra pregação, porque nós sabemos que Deus se revelou a nós, sobretudo na pessoa de Cristo. Defendemos a analogia cristológica, quer dizer, conhecemos a Deus por causa da sua autorrevelação, na sua palavra e na pessoa de Cristo. Essa revelação mediada, porque Deus está muito distante, porque Ele é uma divindade absoluta, infinita, vai para muito além. Ele não se confunde com a natureza, com o mundo material. Ele não é parte da criação. Ele é distinto e está acima
no controle absoluto do universo. O céu, portanto, não a terra, aqui é apresentado como sendo a residência de Deus. Nós estamos na terra, ele está no céu. Ele habita e vive na eternidade. Não há casa, não há morada neste planeta que possa conter a sua presença, como o próprio Estevão pregou em Atos capítulo 7. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não pode ser contido em lugar algum. Ele é infinito quanto ao espaço e eterno quanto ao tempo. A primeira petição no versículo 9 é muito interessante também, porque o Senhor Jesus, ele começa destacando que a primeira petição deve ser: santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A principal prioridade que o Senhor Jesus estabeleceu é que o nome de Deus seja santificado, seja considerado santo. Deus é aquele que está onde? Nos céus. E nós? Na terra. Ele é perfeito. E nós? Imperfeitos. Ele é santo. E nós? Impuros. Ele é infinito. E nós? Finitos e mortais. Portanto, meus irmãos, há essa distinção sagrada de Deus aqui. É um facto que os filhos de Arão, por exemplo, esqueceram-se. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando lemos lá em Levítico capítulo 10, versículos 1, 2 e 3, Nadab e Abiú esqueceram-se dessa distinção entre Deus e eles, mas esqueceram-se apenas uma única vez. Eles tiveram um esquecimento, porque não trataram as coisas de Deus como deveriam ser tratadas, mas esqueceram-se somente uma vez. Observe, por exemplo, o que diz em Levítico capítulo 10, versículos 1 a 3. Nós temos aqui uma narrativa solene que retrata a seriedade do culto a Deus e a necessidade de mantermos santo o nome de Deus, porque Ele é santo. Santificado seja o teu nome. Levítico capítulo 10, versículos 1 a 3, aprendemos o seguinte. Diz o texto: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Nunca devemos esquecer, meus irmãos, o erro fatal de Nadab e Abiú, e aproximarmos-nos de Deus numa atitude desrespeitosa e irreverente. Nós não podemos fazer isto. O modo aceitável de adorarmos a Deus é instituído por Ele mesmo nas Escrituras. O nosso Deus não deve ser adorado segundo as inclinações dos nossos corações, ou baseado nas imaginações dos homens, e nem mesmo baseado nas sugestões de Satanás. Lembre-se de Davi, quando tentou conduzir a arca do Senhor em carros, quando Deus havia dito como deveria ser transportada a arca do Senhor. Um homem também morreu porque tentou proteger a arca de cair no chão, por exemplo, tentou não deixar um acidente acontecer e acabou morrendo, porque fizeram o que Deus não havia ordenado. E o culto deve estar fundamentado de acordo com as prescrições nas Sagradas Escrituras. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, parágrafo 1, fala um pouco sobre isso. Ou até mesmo a Confissão de Fé Batista de 1689. Deus exige ser tratado como santo, este é o ponto aqui. Santificado seja o seu nome. Por que ele exige ser tratado como santo? Porque Ele é santo.
Ele é zeloso de sua honra. E, meus irmãos, não tenha dúvida que a principal prioridade para o cristão deve ser ver o nome de Deus sendo mantido santo, porque Ele é santo. E a honra de Deus tem de ser a obsessão da comunidade cristã. A nossa obsessão tem que ser a honra de Deus. A honra não deve ir para as nossas organizações. A honra não deve ir para as nossas denominações. A honra não deve vir para as nossas igrejas locais. A honra não deve ir para os líderes das igrejas. Mas deve ser para a honra e para a glória do nome de Deus. Se nossos esforços, meus irmãos, não forem para a glória do Senhor, eles não valem absolutamente nada. Não tem nenhum valor para Deus o seu esforço, se não é para a honra e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Como lemos, por exemplo, no Catecismo de Heidelberg, na pergunta e resposta 101, que todos os nossos pensamentos, palavras e ações sejam voltados para a glória da santidade, bondade e majestade de Deus. Não temos o direito de pedir a Deus em oração qualquer coisa que desonre o nome dEle. Seria um absurdo orarmos por algo que não vai honrá-lo. Então começamos orando sabendo com quem estamos falando e o que não devemos pedir jamais, e até mesmo o modo que devemos nos comportar diante de Deus, com santo temor e reverência. Meus irmãos, se Deus aparecesse aqui agora, de vez em quando eu escuto alguns hinos bonitos, maravilhosos, porque tem uma mensagem poética bonita, mas de vez em quando solta ali uma frase que eu dou graças a Deus porque o Senhor não vai fazer aquilo que as pessoas estão cantando. Porque se fizesse, um dia, tem alguns hinos que falam sobre manifesta agora a sua Shekinah aqui. Venha, eu quero ver-te, Senhor, agora. E se Deus aparecesse aqui agora, como as pessoas cantam às vezes nessas igrejas, meus irmãos, seríamos fulminados. Sabe por quê? Você não está preparado ainda para vê-lo como ele é. Mas um dia você vai ter um corpo glorificado. A presença do pecado vai sair da sua vida por completo. E aí sim, lá na glória celestial, você vai poder experimentar a manifestação total da glória de Deus. Mas agora, vislumbres da graça, da misericórdia, temos tantas coisas maravilhosas que podemos falar acerca do Senhor agora, mas tem que ir com calma. O processo redentivo está acontecendo na nossa vida a cada dia. Vamos tratar Deus como santo. Meus irmãos, então não devemos orar nenhuma oração que esteja contrária à palavra do Senhor revelada, ou algo que desonre, ou que não vai honrar a Deus, não vai glorificar a Deus, ou que seja um desafio, na verdade, à vontade revelada de Deus. Portanto, ele já abre este prefácio colocando as coisas no lugar. Muito importante para nós esse ponto da oração. Eu creio, meus irmãos, que se nós ficássemos só aqui nesta primeira petição, eu creio que se nós ficássemos só aqui, vamos manter o nome de Deus santo, vamos honrá-lo. E se nós ficássemos só aqui, este avivamento que nós clamamos tanto por ele, aconteceria no mesmo dia. Só este primeiro tópico da nossa oração era o suficiente para um avivamento espiritual na nossa vida, na nossa igreja, em todo o país e no mundo. Versículo 10 agora, vemos a segunda petição. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus era o principal pensamento do ensino e da pregação de Jesus. Jesus ele veio como o cumprimento da mensagem de João Batista. Recordam-se? Em Mateus 3, versículo 2, de uma forma muito clara e simples, João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino dos céus. Ele está falando aqui da proximidade do reino. Ele está falando aqui da chegada do Messias de Deus, do prometido rei dos judeus, do Messias. E Jesus, então, quando ele chega, ele inaugura o reino de Deus.
O Senhor Jesus, no seu primeiro advento, ele inaugurou o reino. Ele não o consumou, ele apenas inaugurou o reino. A consumação do reino é um aspecto futuro, que vai acontecer, mas ele já inaugurou. E este reino inaugurado está em realização nesse exato momento. O reino foi inaugurado por Jesus e está agora num processo de realização, e será consumado um dia. E ele falou ainda no seu ministério terreno que haveria uma época em que ele subiria ao céu e se assentaria e seria entronizado à direita de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Jesus, ele não ascendeu ao céu apenas para ser o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele não é só isso. Ele, quando subiu ao céu, ele subiu para a sua coroação como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. A sua realeza, ela não é um estatuto, não é um estado futuro. Um dia, na plenitude, ele vai se tornar um rei. Não, ele falou ainda no seu ministério que ele subiria ao céu, seria entronizado à direita de Deus o Pai. É interessante entendermos aqui que ele, quando chegou lá, ele foi coroado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele ocupa o trono do universo. Todo poder e toda autoridade está nas mãos de Jesus, foi dada ao ungido Filho de Deus. Ele está reinando, meus irmãos, neste exato momento. Cristo está reinando agora mesmo. O túmulo de Jesus está vazio, mas o trono está ocupado agora mesmo. Ele está reinando agora. O reino de Deus refere-se ao seu reino messiânico, portanto. O reino messiânico de Cristo no coração de todos os que creem nele. Na medida em que o Evangelho, que essas boas novas do Evangelho são anunciadas e pecadores se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, na medida que isso vai acontecendo, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. E é por isso que, por exemplo, o teólogo da Reforma, João Calvino, disse: é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. O reino de Deus, ele é visto na manifestação da comunidade cristã, na proclamação do Evangelho, no seu testemunho do Evangelho, na sua obediência à palavra do Senhor. O mundo não vê o reino, mas ele vê a igreja manifestando este reino. Devemos orar, portanto, como o Senhor Jesus ensinou, que venha o reino de Deus, isto é, que ele nos governe pela sua palavra e pelo seu Espírito, sujeitando-nos cada vez mais a si, convertendo muitas pessoas a si, proteja a sua igreja e destrua todas as obras do maligno, até que venha a plenitude do seu reino, em que ele será tudo em todos. Palavras tão bonitas do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 102. Catecismo não é coisa de católico, não. Os protestantes também têm os seus catecismos, fundamentados na Bíblia. Porque se não tiver base bíblica, pode jogar no lixo. Você pode ler para ampliar seus horizontes, mas não como fundamentação religiosa, como prática religiosa. Eu leio muita coisa que é de gente que não crê nem em Deus, por exemplo, mas leio no estudo, para fins teóricos, para compreensões de coisas da vida. Agora, não para orientar a minha vida espiritual, a minha fé, o meu relacionamento com Deus. Tem que estar fundamentado na Bíblia. Não é isso? Se não estiver na Bíblia, não vale nada. Para a nossa vida espiritual, para a nossa prática espiritual, não vale nada. Pode ser até bonitinho. Tem frases bonitas, não é? Só que não é suficiente ser uma frase bem estruturada e bonita. Tem que ter base bíblica espiritual para a nossa vida espiritual. Senão não tem valor. Liturgicamente, por exemplo, eu não poderia pegar um texto aqui de Camões e fazer uma exposição para a vossa vida espiritual. Não posso fazer isso. Versículo 10 agora, terceira petição. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Olha que petição. Faça-se a tua vontade, ó Pai nosso,
assim na terra como ela é feita no céu. Jesus não estava aqui a falar da vontade soberana de Deus, eu tenho que explicar isso. Ele não estava a falar aqui da vontade oculta, porque há uma vontade de Deus que a gente nem conhece, que Ele não revelou para nós. A sua vontade decretiva, a sua vontade soberana, não é dessa que Ele está a falar, porque a vontade soberana de Deus, ela já está sendo feita na terra. Deus está no controle total do universo. Nada está fora do controle de Deus. Sua vontade soberana está sendo feita. O que Jesus está a falar aqui é sobre a vontade normativa de Deus. A palavra normativa facilita, porque a palavra preceptiva é difícil de entender logo. Ligada ao preceito. Preceptivo ligado ao preceito. Então está ligado aqui às leis de Deus, a sua vontade revelada a nós na Bíblia. Sua vontade normativa, a qual deve ser obedecida na terra da mesma forma que ela é obedecida no céu por todos, em todos os momentos. Então o que ele está a falar aqui é da sua vontade revelada a nós, dos seus santos mandamentos, dos princípios que ele deixou para nós na palavra dele. Que no céu isso é respeitado por todos, em todos os momentos, mas na terra não é assim. Mas que seja na terra como é no céu. Tem que ser a nossa oração. A terceira petição, portanto, é uma súplica por obediência da parte do povo de Deus. Uma súplica no sentido de que as pessoas que fazem parte do povo de Deus obedeçam aos mandamentos de Deus. Você ora a Deus pedindo a Deus para que gere na comunidade obediência. Senhor, mova as mentes, abra os corações e que haja obediência aos seus mandamentos no meio do seu povo. Esse é um tema de oração. Não é só ficar pedindo a Deus coisas. Você precisa pedir também, mas não é só isso. Pedindo coisas materiais, eu peço, ó Deus, que haja obediência no meio do seu povo. A desobediência incomoda você? Seu coração fica triste quando você vê alguém fora da vontade de Deus, de acordo com o que está revelado na palavra de Deus? Com certeza. E que isso seja um motivo de oração na nossa igreja, na nossa vida. Seríamos, olha irmãos, pensa bem, nós seríamos terrivelmente hipócritas se orássemos pedindo que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, mas se no nosso coração aquilo que realmente pensamos for, mas não na minha vida, não seria uma grande hipocrisia? Que o seu nome seja santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu, mas não na minha vida. Se lá no fundo a sua mente pensa assim, eu não vou fazer isto, eu não quero fazer isto, que não seja assim na minha vida. Seria muita hipocrisia. Meus irmãos, Deus ele é honrado por nossa obediência. Seu reino é tornado visível neste mundo por nossa obediência. E muito obviamente sua vontade é feita quando nós somos obedientes. Então, seja feita a tua vontade, significa que possamos obedecer, como Deus é obedecido no céu. Devemos orar pedindo a Deus para que opere em nós e nos faça, obedecer a sua vontade na terra da mesma maneira como ela é obedecida no céu. Que Ele nos santifique. Como está lá em Filipenses 2,13. Conhece Filipenses 2,13? Que Ele gere em nós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Versículo 11 agora, a quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a quarta petição. O elemento do pão, este pão nosso aqui, deve ser entendido como símbolo de todas as coisas necessárias, física e materialmente, todas as necessidades, físicas e materiais que nós temos. No sentido mais básico, extremamente básico mesmo, esta oração aqui representa o pedido para que Deus nos dê aquilo que devemos comer, na sua necessidade mais básica. O
pão nosso de cada dia. Devemos pedir a Deus, irmãos, suprimento das nossas necessidades. Isso faz parte da nossa oração. Devemos pedir não luxo, mas pão. Devemos pedir não egoisticamente, mas o pão nosso. O pão nosso de cada dia. Devemos pedir não para acumularmos, mas de cada dia. O pão nosso de cada dia. Não como os israelitas que tentaram guardar o maná para o dia seguinte e foram surpreendidos porque apodreceu. Era o pão de cada dia. Era a confiança na providência de Deus. Tal atitude, meus irmãos, revela, portanto, este orar pedindo a Deus o pão de cada dia, revela a nossa constante dependência dos dons divinos, como lemos em Tiago, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito que recebemos provém de Deus, das mãos de Deus. Ele é um Deus doador, Ele é o Deus de toda a providência. O assalariado, do lar, o provedor do lar, ele precisa do seu ganha-pão. Até numa linguagem simbólica nós falamos do pão como o ganha-pão. O assalariado, o provedor do lar, ele precisa do seu ganha-pão. E é bom entendermos que a maioria dos trabalhadores do tempo do texto bíblico, a maioria dos trabalhadores nos tempos de Jesus, como lemos na parábola dos trabalhadores da vinha, no capítulo 20 de Mateus, eles eram remunerados diariamente, recebiam uma pequena soma de dinheiro todos os dias como salário, e por isso tinham de esforçar-se a cada dia para receber o seu ganha-pão, para comprar o alimento e para levar para casa o sustento da sua família. E eu fundamento-me aqui nos ensinos do Novo Testamento, como por exemplo em 1 Timóteo 5,8, que devemos ser diligentes e fazer tudo o que pudermos para sustentar a nossa família. Precisamos trabalhar duro para manter a nossa família, mas não podemos jamais nos esquecer que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Que fique claro na nossa mente isso. Devemos orar, meus irmãos, não somente pelo pão de cada dia, do nosso pão de cada dia, do meu pão nesse caso, mas do nosso pão de cada dia. Devemos orar pelo pão de cada dia das outras pessoas. Há tanto alimento em Portugal, água potável, mas isso não é uma realidade em todos os lugares do planeta. Ore também pelo pão de cada dia das outras pessoas, o pão nosso. Versículo 12, meus irmãos, quinta petição. A quinta petição diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu tenho que explicar logo que ele não está dizendo aqui à medida que eu perdoo os meus devedores, mas assim como. Aqui o Senhor está ensinando que a oração de confissão e pedido de perdão são partes, é uma parte, integrante da nossa oração. Confessar pecados e pedir perdão pelos pecados. Os irmãos sabiam que na liturgia protestante, histórica, no culto solene, no culto de Deus, no ajuntamento solene, na santa convocação, Levítico 23 fala das santas convocações da antiga aliança. E o culto de Deus é uma santa vocação. Nós não temos holocaustos e sacrifícios, mas conforme lemos em Gálatas 3, Cristo é crucificado diante dos vossos olhos pela pregação. A pregação substituiu esse elemento no culto de Deus na nova aliança. Eu tenho que um dia fazer uma pregação sobre o culto. Não é? Porque é importante. Porque há tanta invenção hoje que causa espanto. Eu fico espantado, eu fujo desses cultos. Eu não gosto de participar.
Eu sei que isso pode soar muito fundamentalista, mas eu tenho que cultuar a Deus segundo Deus ordenou na sua palavra. E é bom entendermos aqui que esse elemento de confissão de pecados, eu sei que é bom ficar confessando pecados lá quietinho, ninguém está ouvindo. Eu sei que a vontade que dá é de nunca confessar pecados publicamente. A nossa natureza não gosta de confessar pecados, pedir perdão. A gente gosta de fazer isso com a porta fechada. Mas é importante entendermos que este ato de confessar é um elemento do culto também. Nós podemos ter aqui neste culto um momento de... Você não vai expressar os seus pecados individuais aqui para todo mundo ficar escutando, mas você vai pedir a Deus perdão por uma série de coisas que nós, infelizmente, às vezes cometemos contra Deus. Então não é errado não pedir perdão, na verdade é um dever da comunidade ter um momento, até mesmo no culto, de confissão de pecados. E na liturgia protestante havia o momento da confissão e de seguida era lido um texto bíblico em que era prometido que quando você fizer isso, Deus perdoa. E aí era o momento litúrgico, o momento do perdão. E a comunidade cantava um hino, gratos a Deus, porque acreditam no que está na Bíblia. Deus perdoa mesmo. Momento de confissão, depois um louvor a Deus de gratidão pelo perdão. Porque acreditam no que está na Bíblia. Deus perdoa. Lucas aqui usa a palavra, aliás, aqui Mateus usou dívidas, mas lá em Lucas 11:4, que também é a oração do Pai Nosso, lá em Lucas 11:4 ele usou a palavra pecados. Lucas usa a palavra pecados e Mateus usa dívidas. O Novo Testamento descreve o pecado, meus irmãos, de 3 formas principais. Primeiro, como uma dívida. Segundo, como uma transgressão da lei de Deus. E terceiro, como um ato de inimizade ou de hostilidade que nos afasta do nosso Criador. 3 modos principais. Há outros, mas são os principais para retratar o pecado, como lemos no Novo Testamento. E quando nós pedimos perdão pelo nosso pecado, estamos pedindo perdão por todos esses 3 elementos. Perdão da nossa dívida, da transgressão da lei e pelo nosso ato de hostilidade contra Deus por termos feito aquilo. Aqueles que recebem tal perdão de Deus, quando confessam o seu pecado, sentem-se tão comovidos com a gratidão para com Deus, que também perdoam aqueles que lhes são devedores. Então, é tão maravilhoso ser perdoado. Há uma comoção tão profunda que eu sou levado a perdoar também os que me ofenderam. Então, Deus nos mandou aqui, é interessante, na sua palavra, que Deus nos manda ser santos como Ele é santo. Ele nos ordena a ser perfeitos como Ele é perfeito. E todo mundo sabe que está muito longe do padrão que Deus exigiu. Sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como eu sou perfeito. Mas nós estamos muito longe desse padrão, aquém desse padrão. E, portanto, sabemos desde pronto que a nossa dívida é impagável. Perdoa as nossas dívidas. Você tem uma dívida para com Deus, que são os seus pecados. Você não vai conseguir pagar isto. Você precisa que alguém faça isso por você. Jesus, o Salvador, não é? Temos uma dívida impagável. Como escreveu, por exemplo, Jonathan Edwards. Ele escreveu o seguinte: todo pecado é mais ou menos detestável, dependendo da honra e da majestade daquele a quem ofendemos. Visto que Deus possui honra infinita, majestade infinita e santidade infinita, o menor pecado tem uma consequência infinita. Se eu mato um mosquito, por exemplo, ninguém fica muito chocado, eu matei um mosquito. Mas se eu mato um gato, a coisa começa a ficar complicada. E se matar uma pessoa? Muito mais complicado ainda. A honra é proporcional aqui. A diferença de uma mosca, de uma melga, de um melga, né? E a diferença de um cão para uma pessoa. Agora imagina para Deus, que tem uma honra infinita. Um pecado contra um Deus infinito exige um castigo infinito. Poucas pessoas não entendem isso. É uma lógica importante.
O que nos distingue do mundo, meus irmãos, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que nos distingue do mundo como cristãos é o fato de que somos pecadores perdoados pela graça de Deus em Cristo. E o desejo do perdão distingue o cristão. Esse desejo de ser perdoado, essa vontade de ser perdoado, isso distingue você do não cristão. O não cristão não está nem aí. Ele peca, ele não sente nada. Mas o cristão, ele precisa do perdão de Deus, ele busca esse perdão de Deus. Isso distingue ele. O texto, por exemplo, de 1 João, capítulo 1, versículo 9, ressalta que uma das marcas de um cristão é a sua atitude contínua de pedir perdão. 1 João 1,9. A confissão, portanto, é uma parte significativa do nosso tempo de oração. Você pede perdão a Deus enquanto está orando? Você fala com Deus, ó Deus, perdoe meus pecados. E a confissão de pecados exige muita humildade, é verdade, muita. E humildade em 2 níveis. A confissão de pecado exige humildade em 2 níveis. Primeiro nível é reconhecer a culpa, admitir a culpa. Você tem que ser humilde para admitir a culpa. Segundo nível, aceitação do perdão divino. Aceitação do perdão divino. Há pessoas que pedem perdão, mas não aceitam o perdão de Deus. Elas pensam assim, não, o que eu cometi é uma coisa muito grave e eu acho que Deus não é capaz de perdoar uma coisa dessa. E eu vou te aconselhar dizendo o seguinte, não ouse dizer que Deus não é capaz de perdoar. Não ouse dizer uma coisa dessa. Não seja arrogante a este ponto. Tenha a humildade de aceitar o perdão de Deus. Quando você for sincero e arrependido diante de Deus em oração, tenha a humildade de aceitar o perdão de Deus. Ele perdoa mesmo. Diz a Escritura, Ele purifica de todo pecado e de toda injustiça. Quando falamos em perdão, dizemos que não apenas Ele perdoa os nossos pecados, como também esquece-se deles. Esse é um ponto difícil. O que significa esquece-se deles? Como lemos lá em Hebreus capítulo 8, ou em Isaías. Não é que Deus não tem recordação do tipo de pecado que você cometeu no passado e Ele não se lembra. Não é isso que não é esse tipo de lembrança. É que Deus não traz a lembrança, nem nos acusa novamente com base nesses pecados. O perdão é como apagar a lousa. Aqui diz lousa também? Aquele quadro branco, você escreve, você apaga aquilo tudo. O perdão é como apagar aquilo. Perdoar é não imputar mais aquele pecado, é não cobrar mais a dívida, é não lançar no rosto. Isto é perdão. Isso não é fácil. E a lição aqui é a seguinte: pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Pessoas perdoadas perdoam outras pessoas. Devemos ser, portanto, espelhos da graça de Deus para os outros, refletindo o que nós mesmos recebemos pela graça de Deus. Refletindo essa graça para outros. Esta é uma aspiração e não uma condição. Eu preciso ressaltar isso, porque se tem um ponto desta oração do Pai Nosso que causa temor logo, é isso. Imagine que para você ser perdoado, mesmo por Deus, imagine que o perdão que você recebe de Deus seja exatamente o mesmo que você dá aos outros. No meu caso, eu estaria perdido. Aqui o ponto não é que você tem que ser um Deus. É claro que Efésios capítulo 5, versículo 1, e as nossas compreensões acerca de Deus não tem que vir da nossa cabecinha limitada e pobre, tem que vir da Bíblia. Diz o seguinte, Efésios 5, 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus, pela sua graça, me perdoou de um modo que eu sei que eu nunca vou conseguir. Mas não significa que eu vou desistir, não. Esta é uma aspiração e não uma condição. É um desejo intenso
intenso de fazer igual com o meu próximo. E o Espírito Santo me capacita a fazer isso, mas eu tenho que ser honesto. Aonde que eu vou atingir o nível de Deus para fazer exatamente igual? Nunca. Nenhum de nós. Eu não posso nem me comparar a Ele, mas eu devo imitá-lo como filho amado. Esse é o ponto aqui. Jesus aqui está nos ensinando a ter como anseio de vida. Como anseio de vida. Imagina isso, refletir a bondade de Deus e estarmos prontos a perdoar quem pecar contra nós ou ofender-nos, caso se arrependam, exercer essa misericórdia, essa graça também. Este princípio é ilustrado na parábola do servo incompassivo. Lá em Mateus 18, versículo 21 ao 35, Jesus conta uma parábola e explica por que nós não temos o direito de não perdoar. Ele explica lá. Em Lucas 17, a dose é um pouco mais pesada. 7 vezes no mesmo dia. Eu não posso nem cobrar o fruto do arrependimento. Não dá, porque 7 vezes no mesmo dia já eliminou. Não é fácil. Deus nos perdoa de um modo tremendo e precisamos buscar da graça dele para fazer o mesmo. Temos muito a aprender, meus irmãos, com esta petição, muito. Não há experiência mais grandiosa, não tenha dúvida de que concluirmos a nossa oração e levantarmos da oração, sabendo que fomos perdoados, fomos limpos, que aos olhos de Deus estamos totalmente limpos, que Ele nos perdoou de todos os pecados que já cometemos e que nós estamos agora novamente em comunhão com Ele. Eu ajoelhei-me em oração e levantei-me sabendo, fui perdoado. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso. Versículo 13, a última petição. É tão maravilhoso esse texto que eu poderia ficar pregando aqui até as 2 da tarde. Hein? É muito bom mesmo. Meus irmãos, versículo 13. Observe que eu vou usar uma tradução que a Revista e Atualizada facilita logo a compreensão. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Não nos deixeis cair em tentação. A Revista e Corrigida Fiel diz, não nos induzas à tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os irmãos conhecem Tiago, capítulo 1, versículos 13. Lá diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Então, não é nesse sentido aqui que está sendo falado aqui na oração. Então, a melhor expressão mesmo, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Temos aqui um paralelismo. Parece progressivo, parece sinonímico, não é muito fácil, porque nós temos aqui 2 orações que se complementam com um sentido muito semelhante. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Uma repetição aqui do princípio. Esta petição aqui, ela trata da batalha dos discípulos, dos cristãos, contra o pecado e contra o maligno. Não nos deixes cair em tentação. Poderíamos traduzir assim, permita que sejamos poupados de circunstâncias difíceis que nos tentariam a pecar. Eu confesso que eu preciso pedir perdão a Deus por uma coisa que eu disse, e eu pedi perdão privadamente, de forma privada, mas eu vou até pedir aqui publicamente. No início da pandemia, eu fiquei a saber que quem fosse infectado, por exemplo, ficaria poupado de complicações, porque uma vez infectado, os anticorpos, e que o jovem não tem muito problema, e eu até disse assim, eu podia pegar logo porque ficava livre desse mal. Ficava despachado, como diz cá em Portugal. Mas eu pequei quando eu disse isso. Porque esse texto diz que eu devo orar a Deus pedindo que Ele me livre do mal, e não dizendo que venha o mal. Que o Senhor me perdoe pela loucura de ter dito aquilo. Em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoe pelas coisas que falamos e que não te agrada. Aquilo foi um erro. Os cristãos devem orar para serem libertos da tentação e guiados nos caminhos da justiça.
Meus irmãos, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto e é forte, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Salmo 23, versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A nossa oração tem que ser esta: que o Senhor nos guie, não nos deixe cair em tentação. Nossas tentações, meus irmãos, procedem do nosso coração corrupto e também do tentador maligno. A tentação em si não é pecaminosa. Ser tentado não é pecado. O pecado é cair em tentação, é ceder à tentação. É o que diz em Tiago 1, versículos 12 ao 15. O mal aqui, é bom entendermos isso, o mal do qual Jesus falou aqui, não é o mal no sentido geral. Não está aqui no neutro, não. No sentido geral. Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai que nos livre do maligno, das investidas de Satanás, do inimigo que deseja destruir a obra de Cristo no mundo. O inimigo do povo de Deus, que quer acabar com o povo de Deus. Temos que pedir a Deus: Senhor, nos livre do maligno. O pedido não tem aqui o propósito de evitar os problemas do mundo. Não tem esse propósito central, mas proteger-nos dos ataques de Satanás neste mundo. Lembre-se de Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, no versículo 15, quando ele pediu ao Pai, não que tirasse os seus discípulos do mundo, mas que livrasse os seus discípulos do mal. Nós estamos neste mundo caído, em que Satanás opera para destruir as pessoas, trabalha. Se você observar Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, temos ali uma oração. Há um ataque demoníaco para tentar destruir as pessoas neste mundo, e o povo de Deus, sobretudo, a obra de Cristo. E temos que pedir a Deus em oração. Eu sei que há muitos que nem acreditam que o diabo existe hoje em dia, mas Jesus não apenas acreditava, sabia que existia, né? Ele mandou-nos orar pedindo: livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, Senhor. Recordem-se de Lucas 22, 31 e 32, recordem-se de Pedro, quando Pedro disse para Jesus que não negaria Jesus de jeito nenhum, que era capaz de morrer por Jesus. Mas o Senhor Jesus, vemos lá que, se não fosse pela intercessão de Cristo em favor de Pedro, este teria se perdido e a sua fé teria fracassado. Mas eu rogarei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Foram as palavras de Jesus. Rogue por nós, ó Pai, para que a nossa fé não desfaleça. Devemos proferir esta oração, portanto, não apenas para o nosso próprio benefício, porque aqui diz: livrai-nos do mal, mas também em prol das outras pessoas, a fim de que suportemos a tentação caso ela venha. Lembre-se que Jesus, quando estava no Getsêmani: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Se não for, seja feito segundo a tua vontade, não a minha. A motivação de Jesus era pedir para que livrasse ele da tentação, e não pedindo que venha, porque assim eu vou exibir a minha glória. Ele não fez essa oração, não. Ele disse: passe de mim este cálice. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Devemos, portanto, suplicar para que Deus nos defenda de todos os ataques dos nossos inimigos mortais, do diabo, do mundo, do pecado e da nossa carne, para que não caiamos em pecado, nem sejamos, meus irmãos, derrotados nessa batalha espiritual. É o que lemos no Catecismo de Heidelberg, mais uma vez. Pergunta 106. Resposta 106. Conclusão desta mensagem. Observe as palavras da oração final, na parte final da oração, versículo 13. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na conclusão da oração, Jesus, ele retoma o assunto do início da oração com uma doxologia, isto é, com um louvor à glória de Deus, aquele que ouve as nossas petições. Pertence a ele o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A Deus pertence o reino, meus irmãos. O reino é do Senhor e do seu Cristo. O reino de Deus não é do povo, não é para o povo. E não pertence, portanto, ele não governa pelo consentimento do povo. Ele governa com sua autoridade soberana. Ele é o rei que governa a igreja. Seu reino estende-se sobre nós. Ele não governa pelo povo, nem para o povo. Ele mesmo governa, ele é o Senhor da sua igreja. A Deus pertence também o poder. A ele pertence o reino, é dele o reino. A ele pertence também o poder. Ele é o Todo-Poderoso. O seu poder é ilimitado. O poder de Deus não está em programas ou em metodologias humanas. O poder de Deus está na sua palavra. Sua sabedoria e seu poder está nas boas novas de salvação pela fé em Cristo Jesus. Não foi o que disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 16? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Deus pertence a glória para sempre. A ele pertence o reino, a ele pertence o poder, a ele pertence a glória para sempre. Deus não dá a sua glória a ninguém, ele não divide a sua glória com ninguém, somente a Deus glória. Uma excelente conclusão. E eu pergunto, será que realmente nós desejamos ter as coisas que somos ensinados a pedir nesta oração? Será que nós desejamos mesmo isso? Será que estamos preocupados com a glória, com o reino e com a vontade do nosso Senhor, como esta oração nos ensina? Será que temos este senso de dependência, de fraqueza, de vulnerabilidade pessoal diante de Deus? Será que nós temos isso? Meus irmãos, que possamos estar determinados com a ajuda de Deus, que possamos estar decididos, determinados, com a ajuda de Deus, a fazer com que as nossas orações, que são pronunciadas pelos nossos lábios, caminhem junto com os nossos corações. Que você de fato deseje isso e ore neste sentido. Eu vou pedir aos irmãos que estão aqui para ficarmos de pé e os que estão em casa para acompanhar-nos com uma palavra de oração. E eu vou recitar esta oração com os irmãos, a partir do versículo 9. Se você quiser acompanhar lendo, não pode fazê-lo também. Mateus, capítulo 6, versículo 9. O Senhor Jesus ensinou-nos a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que isto, ó Pai, Pai Celestial, seja uma realidade nas nossas vidas. Que possamos manter o seu nome santo, que possamos obedecer à sua vontade, na terra como ela é obedecida no céu. Perdoa nossos pecados, ó Deus, e que possamos perdoar também como fomos perdoados por Ti aos outros. Dai-nos, ó Pai, a provisão, o sustento de cada dia. Abençoe as famílias da Tua igreja, dando-nos, ó Pai, o pão de cada dia. Ó Pai, que venha o Teu reino sobre nós, pela palavra e pelo Espírito Santo, governe nossos corações, submeta nossas almas, e que possamos, pelo nosso testemunho e obediência, sermos, ó Pai, o Teu reino visível neste mundo. Ó Deus, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, Senhor, do inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
livra-nos do maligno. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, no sentido em que defenda-nos, ó Jesus, contra todo o mal deste mundo. Nós dependemos absolutamente de Ti. E também, ó Deus, que tudo seja feito para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor nas nossas vidas. Quando estivermos, ó Deus, como igreja reunida, que todo o nosso culto seja para o louvor da glória e majestade do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos os que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E o povo de Deus pode dizer amém. Irmãos, podem ficar sentados, por gentileza.